Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior e agora também simultaneamente com a Rádio Boa Nova. Você me ouve e se quiser me ouve e me vê, o programa novamente está no ar. Meu nome é João Lourenço, sou médico, sou psiquiatra e estou aqui inaugurando um novo formato aqui do nosso programa novamente, que não é só eu falando, e sim quero ouvir, que você nos ligue, participe ativamente do nosso programa. Por isso, o nome se intitulado novamente No Consultório do Dr. João. Falo que eu me inspirei num programa do recém-desencarnado colega nosso, o Dr. Flávio Gicovati, que tinha lá o seu programa e que eu tive muitas aulas com ele também a respeito da psicanálise. E ele tinha um programa que se falava, se intitulava No Divã com o Gicovati. Inspirado nesse meu mestre, então, como eu não faço só psicanálise, sim tenho um consultório médico psiquiátrico, então estamos aqui novamente no consultório com o Dr. João. E você pode fazer a sua pergunta, porque nós estamos aqui online, on time, né, ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta através do telefone ou através do nosso site e também estamos ao vivo, né, pelo YouTube, pelo Facebook e pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Temos aqui também o nosso WhatsApp, que você pode fazer a sua pergunta, a sua colocação, que está escrito aqui embaixo, aqui, olha. O WhatsApp é 99643-3827. Estamos aqui, vamos ter 2 blocos de mais ou menos 20 minutos e nós vamos estar aqui esperando a sua colocação, a sua pergunta, a sua dúvida. Claro que eu não posso fazer consultas dentro de uma televisão, não posso expor as pessoas e isso me é proibido. No entanto, às vezes as pessoas têm dúvidas muito simples, muito comuns, e aí vem aquela ideia do programa. É a informação que liberta, a emoção que aproxima e finalmente o sentimento que cura. Faça a sua colocação, a sua pergunta, a sua dúvida em relação ao seu tratamento, às suas ideias, aos seus sentimentos, e nós vamos fazer aqui as nossas avaliações. Lembrando que a nossa proposta é sempre usar um método que eu chamo de medicina, ou uma visão sistêmica da medicina, e uma visão sistêmica, portanto, dessa especialidade da medicina que é a psiquiatria. Aqui, no consultório do Dr. João, a gente vai ver os pacientes e as pessoas como um ser humano completo, ou seja, biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. E também podemos falar da fenomenologia espírita que nos envolve a todos, saibamos ou não, aceitamos ou não que isso ocorra, isso está sempre influenciando a nossa vida mental, a nossa casa mental. Então, quando nós tivermos alguma pergunta ou alguma colocação, a gente vai estar sempre vendo sobre esses 5 pontos de vista, ou seja, o biológico, psicológico, social, o espiritual e também prováveis fenomenologias espíritas. É muito comum as pessoas acabarem indo no meu consultório e fazendo uma pergunta, que eu ouço isso desde recém-formado, né? Doutor João, o senhor é médico espírita? Eu falo, não, eu sou médico e espírita. Essa especialidade médica, médico espírita, não existe, né? A minha formação básica foi na medicina, depois eu fui fazer minha especialização em psiquiatria lá no Hospital do Juquirim, Franco da Rocha, que me deu o título, então, de especialista em psiquiatria. E a minha maneira de tratar, de diagnosticar, tratar e ajudar as pessoas a recuperar a sua qualidade de vida é essa tal visão que eu chamo de visão sistêmica. E aí nós vamos estar vendo casos, talvez trazendo algumas ideias, algumas propostas, visitando talvez lugares ou mostrando lugares que eu já estive, onde encontramos pacientes, pessoas, tratamentos, e nós vamos estar falando como isso ocorre, como que nós fazemos para cuidar, para tratar e trazer de volta a pessoa à sua saúde mental. Por isso nós estamos aqui abrindo o telefone para você poder estar ligando para a gente, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua colocação, tirando a sua dúvida. E nós temos alguém já na linha? Tem uma pessoa na linha? Puxa, então vamos lá, vamos ouvir o que o nosso primeiro ouvinte e telespectador. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem que está falando? Doutor João, eu não queria perder tempo. Eu gosto muito do seu programa e eu queria muito ver se o senhor me ajudava. Claro. Eu tive um relacionamento
Sim. E essa pessoa abusou da minha filha, ela era criança. Sim, entendi. E hoje eu nunca mais consegui me relacionar com alguém. E hoje ela é toda desconectada da vida correta, vamos dizer assim. Entendi. E eu não consigo dormir nenhuma noite, porque eu lembro. Entendi. E não consigo dormir. Entendi. E eu fico sem saber o que fazer. Entendo. Eu acho que pelo Então tom... é muito difícil para mim. Entendi. Pelo tom da sua voz, eu imagino que a senhora deve carregar sentimentos de culpa, né? E aí nós vamos falar... e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não que a senhora seja culpada, sabe? Mas a gente fica imaginando como é que eu não percebi, como que aconteceu uma coisa dessa debaixo do meu nariz, né? E que ainda por cima acabou causando alterações de comportamento em alguém que a gente gosta e que veio em primeiro lugar antes da pessoa que a gente convive, né? A senhora fala de onde, né? De Brotas. De Brotas? Brotas, desculpa, é Rio Grande do Sul? Não, é aqui em São Paulo. Em São Paulo. Desculpa a ignorância, viu? A geografia não é o meu forte. Me diga uma coisa, a senhora poderia falar qual é a sua idade? Eu tenho 66 anos. 76? E hoje a senhora... 66. 66, né? Isso. E qual é a sua profissão, dona? Eu sou aposentada, mas eu era auxiliar de enfermagem. Ok, então é que aposentado não é profissão, né? A sua profissão é auxiliar de enfermagem no momento aposentada, não é isso? Ok. Que dia que a senhora nasceu, dona? Dia 17 de setembro. 17 de setembro, né? Ok. E essa sua filha é de um primeiro casamento? Foi do segundo casamento. É do segundo casamento? E essa pessoa que só disse que conviveu com ela e que chegou a fazer essas coisas... É um outro relacionamento meu depois que eu me separei do pai dela. Do segundo relacionamento, né? Entendi. Isso. Tá bem. E hoje a senhora vive sozinha? Vivo sozinha. E mesmo assim ninguém está me acusando, mas eu não consigo dormir. Eu entendi. Nós vamos trabalhar isso, viu, dona? Esses seus sentimentos de culpa. Não é só a senhora que sente isso, viu? A senhora deve ter visto já algumas colocações minhas que falam a respeito da raiva, da culpa, do medo e do controle. São as emoções. O mundo é um grande cenário onde acontecem cenas, nós somos personagens e tudo é para fim psicopedagógico. Nós vamos conversar a respeito do que aconteceu num aspecto mais geral, para a gente também não ficar falando como se nós estivéssemos falando da sua vida. O que eu gostaria, que agora eu vou comentar um pouquinho sobre como que acontecem essas coisas, por que essas coisas acontecem e como que a gente pode lidar para a gente não se sentir, não carregar esse sentimento de culpa que fica subtraindo a nossa energia. Ok? Aí eu gostaria que a senhora não saísse do telefone para a senhora deixar o seu contato, que a gente pudesse depois falar com a senhora, não no ar, mas a senhora pode ouvir enquanto a gente vai falar sobre isso. A senhora me ouve no ar, dona? Ok. Ok, obrigado, viu, dona? Obrigado pela sua atenção e participação com a gente, viu? Ok. Obrigado. Então, essa história que ela nos contou é muito mais comum do que a gente imagina. Isso já ajuda, talvez, a gente pensar que a gente não é... Tá me ouvindo? Tá. Ok. Ela ajuda a gente a perceber que isso é muito mais comum acontecer do que a gente imagina, né? Histórias de abuso, e às vezes a gente quando fala de abuso, a gente pensa só em questão de abuso sexual, e não é. A história do abuso pode ser abuso meramente emocional. E tem abuso físico, né? Também, que não é só emocional, é físico também, que também não significa que tenha assédio sexual. E é claro que a gente sempre fica imaginando como é que foi que isso aconteceu, como eu estava comentando com ela, embaixo do meu nariz, como que eu não percebi, e como que isso foi acontecendo, e às vezes acaba se repetindo várias vezes. Então eu vou contar uma história que não tem nada a ver com ela, para a gente poder entender como que ocorre essa situação, né? Bom, quando existe a situação do abuso, então sempre existe alguém que está, de uma certa maneira, iludido ou se iludindo em relação a outra pessoa. Normalmente, essa pessoa que está fazendo o abuso, ela deve ter uma ascensão moral sobre com quem está sendo abusado. Volto a falar, esse abuso não necessariamente precisa ser sexual,
E não necessariamente precisa ser físico, pode ser também meramente emocional. O que acontece é que quem sofre o abuso, muitas vezes, não sabe que aquilo é abuso, não percebe que aquilo é abuso. E muitas vezes acha aquilo até agradável. E é agradável em que sentido? De que estão me dando atenção, estão fazendo uma coisa especial só para mim, né? É uma coisa que a gente fica imaginando, como que alguém pode gostar? Se você não sabe que aquilo faz mal, ou que aquilo não é verdadeiro, você entra nessa história. Vou fazer uma história bem simples, que não tem nada a ver com a que ela contou para nós, mas como que funciona o abuso. Então, existe, por exemplo, um menino que tem lá seus 6 ou 7 anos, e ele brinca com um vizinho que tem 10 ou 14 anos. Esse menino de 14 anos já começa a ter interesses que o menino de 6 não tem ainda, que talvez tenha a ver com menina e tenha a ver com sexualidade. Como ele aprende mais rápido essas coisas do que o menino, ele começa a mostrar certas coisas para o menino e esse menino, de uma certa maneira, começa a achar legal isso, porque é um cara mais velho, que me mostra umas coisas que eu não sei e que às vezes até me dá alguma coisa em troca, tipo uma bala, um chocolate ou simplesmente a atenção. Quando esse menino de 14 anos ou 15 anos fica mais velho, certo? Ele começa a se interessar realmente por fazer dessas coisas com mulheres, né? Vamos imaginar, ele quer fazer com alguém do tamanho dele. Então ele começa a se afastar. A criança, quando começa a perceber isso, ela começa a sentir que está perdendo o afeto daquela pessoa que estava com ele até agora. E aí chega um momento em que aquilo que era um segredo, porque normalmente o abusador pede segredo, no sentido de que, olha, se você contar para os outros, eu não vou poder mais trazer chocolate para você. A gente não vai mais poder brincar. Mas quando o mais velho está abusando do mais novo, e não precisa ser tão pouca idade assim não, às vezes você tem adultos abusando de pré-adolescentes, com os mesmos critérios. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa está se afastando, o que está se sentindo sendo abandonado vai comentar isso, e provavelmente comenta com alguém. E aí o abusador, percebendo que todo mundo já está sabendo o que aconteceu, ele some de vez. E aí antes de ir embora, ele chega para a pessoa que estava abusando e diz assim, tá vendo, ó, você foi contar para alguém, agora nunca mais eu vou poder ver você. E some. Então, olha que coisa que acontece na cabeça de quem sofre isso. Além dele ser a vítima, ele vai achar que foi ele que causou a separação, que ele é o algoz da situação de ter perdido a amizade. Aí a gente fica perguntando assim, mas onde estava esse pai, onde estava essa mãe que não percebeu nada disso? Normalmente, a grande maioria dos abusos, isso não é privilégio dessa senhora, acontece com as pessoas mais próximas da família, que a gente estaria acima de qualquer suspeita. Se isso já aconteceu, a gente não tem que se conformar com isso. A gente pode ajudar a pessoa que sofreu o abuso trabalhando as questões de autoestima, porque muitas coisas que ficam na cabeça da pessoa que sofreu o abuso é a ideia de que ela sofreu um abuso e foi abandonada. Principalmente quando ela vai contar para alguém o que aconteceu e essas pessoas não acreditam ou às vezes falam até que ela está mentindo e que isso é invenção e que ela tem que ficar quieta, senão vai pegar mal para as pessoas. Então, eu estou falando dessa história porque isso acontece muito, é muito comum isso acontecer. É mais comum do que a gente imagina e tem muitas pessoas que trazem isso e fica lá guardado na lembrança e não tem acesso à memória. Conforme você vai conversando sobre isso, isso vem à tona e as pessoas acabam se lembrando. Mas, volto a te falar, isso é um cenário em que nós estamos exposto a cenas e personagens para fins psicopedagógicos. Melhor seria que nós não precisássemos dessas coisas, mas como elas ainda acontecem, Deus tira um proveito psicopedagógico em cima disso. Para quem sofreu abuso, para quem é o abusador e para quem estava do lado que acha que talvez deveria ter impedido. Em relação... Então, nós temos uma outra pessoa? Opa, então uma ligação. Alô? Alô? Alô, boa tarde. Quem está falando? Boa tarde, Nina. Tá dando eco. Tá dando eco? Isso. Melhorou? E a voz do senhor tá bem longe. Melhorou agora?
Ai, melhorou. Então tá bom. Ai, que bom que eu encontrei o senhor, porque à tarde está ficando difícil para ouvi-lo. Fica tranquilo. Como é o seu nome? É Madalena. Você fala de onde, Madalena? Araraquara. Araraquara, seja bem-vinda. É. Okay. Já estive muito aí. Obrigada, viu? Ok. Doutor João, o senhor está falando e essa irmã aí ligou, né? Sim. Quando uma pessoa só da família que mais convive com a criança, que chega a ver essa situação, que não chegou a vias de fato, mas abuso só, né? Uhum. É muito difícil as pessoas acreditar na gente, as próprias pessoas do CRAS, a gente é humilhada. Sim. Isso devido a muitas mulheres que aprontam mesmo, fica jogando os filhos contra os pais, né? Sim. E quando é verdade, você é desacreditada, você que parece que é a pessoa... Que está fazendo mal, sabe? né? É muito difícil. Sim. E é difícil também porque a pessoa gosta até do pai, não imaginava isso, e você tem que acabar delatando. Sim. Então, e aí vamos supor que chega um abusador no consultório do senhor. Sim. E mentiroso, que eles mentem, né? Sim. E aí como que o profissional consegue captar se é verdade? Porque não tem como você provar que a pessoa fez, mas você vê o comportamento da criança, várias situações que vai acusando, psicólogo que trabalhou com um boneco. Sim. Mas você ainda aí vão atrás do seu dos problemas familiares, ver o comportamento ao errado da pessoa, aí desacredita menos ainda da pessoa, sabe? Eu entendo. Então, Normalmente eu vou desligar porque eu estou longe do celular para mim ouvir o que o senhor comenta então, deixa eu ver se... isso, porque as pessoas do governo não estão preparadas para apurar isso verdadeiramente. Sim. O senhor consegue captar da pessoa está mentindo? Sim, nós vamos conversar sobre isso, né? Muito obrigado, muita luz para vocês. Obrigado, Tchau. seja bem-vinda, viu? Obrigado pela sua participação, né? Obrigado. Okay. Então, isso é uma questão, né? As pessoas podem pensar, né, que a gente como psiquiatra é um pouco adivinho, né? E que a gente percebe tudo. E às vezes as pessoas podem até ficar meio estranhas. Eu lembro que uma vez eu encontrei com uma colega minha, logo depois, eu era meio recém-formado, estava fazendo a residência ainda, encontrei com ela no ponto do ônibus, fazia tempo que eu não a via, né? E aí a gente começou a conversar, falar da infância, da brincadeira, ela fez aquela pergunta, ficamos acho que uns 10 minutos conversando, ela perguntou, você fez o quê? Eu falei, eu fiz medicina. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Qual a especialidade? Eu falei psiquiatria. Ela ficou muda, ficou me olhando assim, e depois ela falou, então você estava me analisando até agora? Eu falei, não, eu não faço isso o tempo todo, eu não fico analisando as coisas, as pessoas o tempo todo. Quando eu estou diante de alguém que está precisando de alguma coisa, é claro que nós vamos usar todos os nossos conhecimentos de biologia, de psicologia, da parte social e filosófica e também da parte espiritual e, quiçá, a gente até é intuído espiritamente falando diante de alguma necessidade do outro, né? Porque eu sou inspirado talvez pelos mentores, mas não por minha causa, né? Apesar de mim, eu sou inspirado para ajudar o outro. Eu é que tento ser um telefone que não dá chiado, né? Que não dê interferência. Mas quando a gente está diante de pessoas que têm comportamentos de abusador, normalmente é uma coisa interessante. Quem é abusador, provavelmente já foi abusado como criança também, ok? Tanto que a gente fala assim, que toda pessoa que sofre abuso tem um potencial de se transformar num abusador. E por que isso? Porque é uma doença contagiosa? Pegou? Não, não é. É uma maneira até de sobrevivência emocional. Normalmente as pessoas que sobreviveram ao abuso, e quando é abuso de parente próximo, existem grupos especializados, assim como os alcoólicos anônimos, os comedores compulsivos anônimos, os fumantes anônimos, existem os sobreviventes de incesto anônimos, né, o CIA, porque isso gera um tipo de comportamento na pessoa, como aquela que a senhora comentou da filha dela, que se ela tentar resolver tudo sozinha, ela vai ficar com alguma dificuldade de convivência com as pessoas, porque dentro dela existe um modelo de relacionamento que foi aquela que ela aprendeu, que eu costumo dizer, né, atrás da porta.
E como aquilo ficou internalizado, se eu não consigo trabalhar aquilo, eu fico repetindo ou buscando aquilo com o qual eu me acostumei. Por isso que eu digo assim, digo para os meus filhos, estou falando não no sentido do abuso, mas no sentido da nossa vida. Nunca se acostume a nada que depois você vai ter que se desacostumar. Mas como é que eu vou falar para um adulto deixar de estar acostumado com o abuso se ele sofreu abuso quando ele era criança? E o que é o abuso? O abuso é eu te falar uma coisa, fazer outra que você não sabe que não é aquilo que eu estou fazendo, ok? E aí quando você descobre, você tem uma sensação de quê? De abandono. E essa é a pior sensação. Pior do que ser abusado é a sensação de abandono. Nós vamos no nosso único intervalo e a gente volta já já para continuar no consultório com o Dr. João. Até já. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no consultório com o Dr. João. Estamos aqui ensaiando ao vivo, como a gente fala, né? O programa é ao vivo, então a gente ensaia ao vivo e vai conversando. E já temos aqui bastante pessoas que nos ligaram, a dona Wanda, essa outra moça que ligou de Araraquara, que nos falou desse tema que é tão difícil falar sobre ele, porque traz um monte de emoções que ficam guardadas e às vezes é importante que a gente possa falar delas, porque sozinho a gente está meio mal acompanhado, sabe? Não porque a gente não presta, tá?
mas é porque a gente não se enxerga. Só conversando, falando com alguém, compartilhando, a gente começa a perceber coisas. Agora também não adianta nada eu perceber coisas e ficar mais atormentado com elas, sabe? Tipo, levantar a poeira e depois não saber o que fazer com ela. Por isso a importância de você estar conversando com um profissional. Pode ser psicólogo, pode ser um psiquiatra, um psicanalista, que ajuda você a se enxergar. Como se nós fôssemos um espelho, sabe? O terapeuta é um espelho que fala, né? Tem muita coisa que está no nosso inconsciente, que está aqui atrás. Eu costumo dizer que o nosso inconsciente é uma plaquinha que fica aqui atrás da cabeça da gente. Se a gente vai querer ler, não dá, porque a plaquinha anda junto. Então a gente pede para o terapeuta ler. Só que o terapeuta vai ler o quê? As coisas que estão nas nossas fantasias, nos nossos medos, nas nossas dificuldades, e então está meio que criptografado, está com algumas coisas. Então ele tem que fazer algumas análises. E ajuda muito a analisar os sonhos, né? Contar um sonho para alguém traz um conteúdo muito grande. Às vezes, as pessoas perguntam assim, eu sonhei com cobra, isso quer dizer que alguém vai me trair? Não, isso eu falo brincando que é a interpretação de sonho de balcão de botequim, né? Não é assim, e não é bem assim, tá? Sonhei com borboleta, vou ter que jogar no elefante? Não, não é nada disso. Quando a pessoa conta um sonho para você, você tem que saber o que ela está te passando. Por exemplo, você sonhou com cobra, tá bom, era de dia ou era de noite? Você estava sozinho ou estava com alguém? A cobra estava te atacando? Que cor que era a cobra? Você estava fazendo o que com ela? Que situação que era? Porque é todo um contexto. Não é só a questão de você estar sonhando com a cobra. Existe um livro do Carl Gustav Jung que chama O Homem e Seus Símbolos. Tá? É um livro que eu acho que ele é para leigos, tá? Não é para psiquiatra. A gente tem que ler, mas não que seja só para nós lermos. Que fala muito sobre isso, sobre o poder do mito e do símbolo. É um livro grande, grosso, que tem várias figuras e ele vai comentando a respeito da simbologia e que isso pode trazer informações sobre o nosso inconsciente. Essa plaquinha que fica aqui atrás da gente e que traz um monte de informações sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e por isso que a gente fala e age de algumas maneiras. Parece que chegou um WhatsApp, é isso? Estamos com WhatsApp? Então vamos ver aqui. Vou ter que pegar o meu zoiador, porque o meu prazo de validade não está vencendo, mas está correndo, né? Então vamos ver aqui. Hoje, aqui, olha. Então vamos ver o primeiro deles aqui, que está conosco aqui, que chegou um WhatsApp. Boa tarde. Sou o Wanderson Franco, de Juiz de Fora. Estou acompanhando pela TV Mundo Maior. Esse foi um recado só, né? Não tem nenhuma pergunta. Obrigado, Wanderson. Você, já estamos aqui de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Eu tenho recebido no meu consultório, tenho tido o prazer de receber no consultório muitas pessoas que vêm de Minas Gerais tratar comigo. Algumas fazem até terapia comigo através de Skype, já que a distância às vezes impede de estar vindo no meu consultório toda semana, em termos de fazer terapia. E eu sou muito grato ao povo de Minas Gerais, né? Boa tarde, outro WhatsApp. Boa tarde, caro amigo. Aí vem a pergunta, por que a influência das pessoas nos influenciam no humor do dia a dia? E se puder, poderia falar um pouco sobre esquizofrenia? Isso, contudo, fez muita diferença no meu casamento, o qual hoje acabou. O nome dela, eu não sei se é ela ou é ele, mas é Sil, do Jardim Tremembé, que é aqui pertinho. Bom, claro que conviver com as pessoas influencia, né? O que você sente, pensa e faz influencia o outro e vice-versa, né? Conviver, então, no sentido de estar casado é algo mais, de uma proximidade assim, como é que vamos dizer assim, não existe nada mais próximo entre dois seres humanos do que estar casado. E quando eu digo casado, tem a ver com as relações sexuais. Não existe uma maneira de você estar mais perto de outra do que tendo uma relação sexual. É o máximo de intimidade que pode existir entre duas pessoas. Fora isso, que é uma parte do casamento, existe o convívio, que é o dia a dia, em que vai haver aquelas trocas, né? Então, num casamento, a gente percebe que existe muito mais a necessidade de ceder do que ganhar qualquer coisa que você esteja discutindo ou competindo ou coisa parecida.
Por isso que nós ficamos totalmente à mercê do que acontece com o outro, mexe conosco. O que a gente sugere, muitas vezes em terapia, às vezes trabalhamos com terapia de casal, né, é o que nós chamamos de desligamento emocional. Porque o que pode acontecer é uma dependência emocional. Mais ou menos assim, por exemplo, eu estou lá dormindo, aí eu acordo, vou lá no quarto do meu, ou olho do lado da cama, ou vou lá no quarto do meu filho, de alguém, é família, convivência, né? Eu dou uma olhadinha lá, ele está bem, então eu estou bem também. Se eu dou uma olhadinha, ele está mal, eu estou mal também. Se eu me deixar levar, se o meu humor ficar dependendo do humor do outro, e se esse outro tiver um transtorno mental, e se for do tipo como esse moço falou, o Anderson falou de esquizofrenia, vixe, você vai perder sua vida, né? A gente não tem que adoecer junto com a pessoa que a gente convive. Quando eu era aluno do 6º ano da faculdade, e aconteceu uma coisa dessa comigo, porque no 6º ano eu esquecia o que era comer, o que era dormir. Às vezes as pessoas perguntavam assim, você já almoçou? Eu falei, olha, eu já almocei, mas eu não sei se foi ontem ou se foi hoje. Eu não lembrava. De tanto que eu ficava cuidando, eu fazia o que eu chamava de terceiro período. Depois que os colegas iam embora, eu ia abordar os pacientes, tudo de novo, mas falando com jeito, orientando, tirando os medos, as culpas. E aí uma vez, num dos quartos, que era um quarto de paciente que tinha problemas de rim, que é a nefrologia, um paciente me chamou e falou, olha, não sei se você acredita nisso, mas tem um mentor aqui do quarto que mandou um recado para você. Eu falei, não, eu acredito no mentor. Eu não acreditava muito no paciente. Por quê? Porque às vezes quem tem problema de rim, e não era muito o caso dele, mas tem lesões cerebrais, e às vezes eu precisava saber se aquilo era uma alucinação ou se realmente ele estava tendo uma percepção mediúnica. Mas, pelo que ele me falou, eu resolvi acatar, fosse dele ou fosse do médium, do espírito. Que o mentor ali do quarto estava muito contente pela maneira com que eu ajudava as pessoas, que eu conversava, mas que ele pedia para mim, encarecidamente, que eu não deitasse na cama com os pacientes. A princípio, eu achei que devia ser algum espírito de enfermeira, né, que não gosta que a gente fique esbarrando nas coisas e contaminando. Mas logo em seguida eu percebi que se eu continuasse não comendo, não dormindo direito, não voltando para casa, virando à noite, eu ia acabar doente como todos eles, ou ia deitar na cama junto com eles. Então, isso significa fazer o quê? Então agora eu vou ser frio e calculista? Não, mas também não vou abraçar e ficar doente junto. Eu vou fazer o que eu chamo de desligamento emocional para recuperar minha autonomia, ou seja, com a sua doença, sem ela ou apesar dela, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou passear, eu vou namorar, eu vou casar, certo? E com isso, ter a minha autoestima, ou seja, eu faço a estimativa do meu real tamanho. Não é se você está bom ou se você está ruim que eu vou me sentir bem ou vou me sentir ruim. E, finalmente, cultivar o amor próprio. Com o meu amor próprio em cima, eu consigo conviver com alguém até doente e, quiçá, até ajudá-lo a se tratar. Porque ele percebendo o meu modelo de saúde, ele consegue se espelhar e se tratar para também ter a melhor qualidade de vida, apesar de ter ou ser portador de alguma doença grave, como no caso aqui, a esquizofrenia. Ok, Anderson? Nós temos nosso número de WhatsApp aqui, está aparecendo aqui no cantinho. Se você quiser, pode mandar sua pergunta. Vamos ver, o Wanderson mandou essa pergunta e vamos ver se tem mais alguém que fez uma outra pergunta aqui. Aqui. Ela diz assim, o nome dela meu nome é Lígia, Lígia Borba, sou de Caruaru, no Pernambuco. Obrigado, olha quando as pessoas estão nos achando aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência nossa aqui, né? Ela diz assim, ultimamente percebo que minha saúde não está muito boa. É realmente possível a espiritualidade permitir esse tratamento aos meus pedidos na prece, sem a intervenção de uma casa espírita? Então acho que eu entendi. Se eu me sinto adoecido, eu posso pedir ajuda para os mentores, eles me ajudam sem eu precisar ficar numa casa espírita? Ir para uma casa espírita? Sim. Eu acredito que na casa espírita, ela existe como existe o centro cirúrgico. Para alguns tipos de assistência espiritual, precisa ter um ambiente adequado para isso, preparado para isso. Quando eu dou palestra lá na federação,
lá no A3, às vezes eu falo para as pessoas, né, que olha, aqui na federação, antes da gente começar a fazer assistência espiritual propriamente dita, sempre tem uma palestra antes. E por que isso? Pelo mesmo motivo que se você for fazer uma cirurgia, você não desce do metrô, já entra no hospital, já vai para o centro cirúrgico. Não, às vezes você interna um dia antes, toma banho, toma medicação, o anestesista vem te examinar, o médico vem falar com você, no dia seguinte que você vai ser operado. Você se prepara para isso. Então, para alguns tipos de assistência espiritual, você precisa estar num ambiente e precisa você estar preparado para isso. E aqueles médiums, os mentores, para aquele tipo de formato, precisa estar organizado. Porém, para Deus e para os mentores, não existe obstáculo para o bem, né? Se você está em casa, está orando e sente que você está melhorando, então não tem por que você ficar preocupado que você tem que ir na casa espírita, ok? Agora, se você tem algo a mais e sente a necessidade de compartilhar e receber o auxílio do outro, então é aquilo que eu falo, né, que eu vou repetir de novo aqui. Não fique sozinho. Sozinho nós estamos mal acompanhados. Volto a falar. Não é porque a gente não presta, né? Porque mal acompanhado é a impressão que eu não presto. Não, é porque eu não me enxergo. E é sempre através do outro que eu posso receber ajuda. O outro sempre percebe coisas, entende de coisas que eu, no meu dia a dia, acabo não vendo. É como aquela história da plaquinha aqui atrás da cabeça. Às vezes tem coisa que a pessoa chega para falar, você já viu isso aí? Falei, nunca tinha reparado nisso, né? Aliás, não havia pensado nisso antes, me rendeu um apelido, né? Quando eu estava no exército, toda vez que eu percebia que alguém tinha um insight é quando a pessoa fala assim, puxa, doutor, eu não tinha pensado sobre isso. E ela fica meio espantada, como é que eu não via isso antes? É claro que quando a gente faz a terapia, a pessoa tem insight. Insight é perceber coisas que estavam no seu inconsciente, ou perceber uma coisa que não cabia na nossa ideia, vamos dizer assim. E aí eu comentava isso com o meu chefe lá, que era então o Tenente Lynch, e eu falava para ele, você viu que interessante, que toda vez que a pessoa tem um insight, ela fala isso, eu não havia pensado nisso antes. Aí, no meio médico, é comum as pessoas verem sinais e sintomas, e quando um sinal é um médico que descobriu, eles dão um nome, olha, sinal de fulano. Então o Tenente Lynch falava brincando que eu tinha, meu nome de guerra era Tenente Navajas, e ele falava, olha, sinal de Navajas positivo, o cara conseguiu perceber uma coisa que ele não percebia, que é a capacidade de insight. Então, insight a gente tem o tempo todo, mesmo sozinho, mas com a ajuda de alguém eu tenho muito mais capacidade de percepção. E se eu tiver fazendo isso com um profissional, um terapeuta, então aí eu tenho muito mais insights, né? Eu tenho insights subentrantes, né? Um que entra atrás do outro, que nos ajuda a rever sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Espero que eu tenha respondido. Eu falo demais, né? Deixa eu pegar aqui meu zoiador, que tem mais um WhatsApp, não é isso? Vamos ver aqui. É que você vai colocando, vai subindo, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, o pessoal que mandou o zap e não conseguir falar hoje, fica tranquilo que a semana que vem eu puxo. Tá tudo aqui, né? Ó, outra pergunta aqui. Olá, doutor João. Falando sobre esse tema, abuso. Sofri abuso com um amigo da família quando tinha 8 anos. Um amigo do meu pai me levou para a laje e me acariciou. Eu pedi para ele parar. Depois disso, passaram-se anos e só fui lembrar quando, em um novo relacionamento, a pessoa me lembrava esse cara. Hoje tenho 50 anos e me incomoda até hoje. Queria me livrar desse sentimento. Meu nome é Maria. Eu tenho combinado com as pessoas que quando ligarem para cá, se não quiserem se identificar, nós vamos usar o nome de Maria, em homenagem a Maria de Nazaré, e José, né, que pode ser o pai de Jesus. Essas coisas ficam marcadas na mente da gente, sim, tá? E às vezes a gente se lembra porque precisa resolver. É como a gente fala assim, para que eu preciso lembrar dessas coisas, né? Para que eu tenho que trazer de volta? Na realidade, lembrar hoje, com 50 anos, o que aconteceu com 8, concorda que eu tenho muito mais capacidade de elaborar do que quando eu tinha com 8? Porque crianças que sofrem abusos reiterados, e vou falar de abuso que não tem nada a ver com sexual, vamos pegar, por exemplo, uma criança de 8 anos cuja mãe era alcoólatra e fumante.
E ela saía para poder ganhar dinheiro, provavelmente com prostituição. Quando ela voltava, trazia pessoas que também ficavam olhando esquisito para as crianças. Mas a mãe, vendo que essa criança de 8 anos não tinha feito o almoço, desde quando uma criança tem que fazer almoço, né? Ela consegue, se você ensinar, a criança consegue. E aí a mãe apagava o cigarro nela, só de raiva, ficava queimando ela com cigarro. O que a criança faz para ela poder sobreviver a essa emoção tão forte? Porque, afinal de contas, quem é que está fazendo isso com ela? É a mãe dela, né? É a Toda-Poderosa, é a minha mãe, né? O que ela faz? Ela vai usar o que a criança tem de recurso psicológico para sobreviver emocionalmente, que é fantasiar, ok? E aí ela fica, fantasia, enquanto a mãe está apagando o cigarro nela, ou então está o cara lá, ou mais um cara que a mãe trouxe para dentro de casa para ganhar dinheiro, também está bulinando com a criança de 8 anos, ela está lá, imaginando que está na Disney, que o vizinho está olhando, que tem alguém que vai chamar daqui a pouco para acabar com aquilo, ela fica fantasiando. Faz isso com 8 anos, por 1 ano, até os 9, mais 1 ano até os 10, mais 1 ano até uns 11, anos e anos fantasiando. Acaba gerando um adulto muito fantasioso. E essa capacidade de fantasiar pode alterar a maneira como ela se relaciona com as coisas, com as pessoas e com os lugares quando ela ficar adulta. Então, a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer? Ajudar essa pessoa a perceber o que se passou com ela, né, para poder desfazer essa maneira. Aí a gente podia perguntar assim, mas essa capacidade de fantasiar, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Tudo na vida que a gente entende que Deus criou não tem cheiro nem fedor. Quem dá cheiro e dá fedor para as coisas que existem no mundo que Deus nos deu, somos nós. Então, muitas pessoas que passaram por abusos e são extremamente fantasiosas, hoje são pessoas, diria assim, até iluminadas em termos da sua capacidade. Principalmente se ela soube gerenciar esse fato e colocar ele no lugar certo e eliminar a pressão emocional que isso acontece, que isso nos dá. Por isso que eu sugiro, sim, que se a pessoa passou por isso, só queria lembrar o nome, é Maria, né, que ela falou, né? Lembrar a Maria, que se isso ainda fica te pegando, vai conversar com alguém, vai trabalhar essa emoção e desfazer isso. Existem várias técnicas em psicologia, em psicoterapia, inclusive técnicas hipnoidais que ajudam a gente a desfazer a pressão emocional causada naquela época, que então causa uma impressão na minha mente até hoje. Existem várias maneiras. O próprio Dr. Júlio Pérez lançou um livro, né, que fala sobre superando o trauma, né, que eu acho que é muito interessante como a gente pode usar técnicas hipnoidais que podem até nos levar a uma regressão de memória, que na realidade a gente não regride, é a memória que aflora, para que esta memória aflorando, eu entre em contato com ela, com o que eu tenho hoje, a minha capacidade de hoje, mais maduro, com o auxílio do terapeuta, eu me desprogramo daquela coisa negativa, me reprogramo de maneira positiva e aquilo acaba indo, como eu falo assim, para o latão, né, de experiências da nossa vida eterna, como algo, ou às vezes até um acidente de percurso, que de alguma maneira a gente tirou algum proveito disso e conseguiu evoluir. Quanto tempo que nós temos? 1 minuto. Então, nesse 1 minuto eu quero falar sobre este CD, tá? Que não é nada espírita, mas é de um camarada que foi muito camarada com a gente, que é o Gabriel Martins, que cedeu uma das músicas para nós aqui, sem direito autoral nenhum, para ser o BG, o background aqui do nosso programa e da nossa vinheta. É o Gabriel Martins, ele é filho do Vitor Martins, que é um poeta, um compositor de muitas músicas que você conhece, mas que ele não aparece. Mas que você vai ver músicas lá do Ivan Lins, é ele que é. E eu gostaria de hoje sortear isso aqui para alguém. Quem puder deixar o seu telefone, eu vou estar mandando um CD desse e vou sugerir. Ouçam a música número 5, que você vai achar, eu vou publicar no Facebook, que é a música tema do nosso programa. A gente agradece a audiência, tanto da TV como da Rádio Boa Nova, para a gente poder voltar aqui a semana que vem com mais um programa novamente no consultório com o Dr. João. Um grande abraço.